Senador, o senhor é de fato candidato ao governo de Minas ou pré-candidato ao governo de Minas? Essa questão de candidatura, Edilene, eu tenho muita prudência porque eu faço a política à la Minas Gerais, a política mineira da cautela. Óbvio que ser governador de Minas é motivo de muita honra e de muito desejo também pelos políticos de Minas, inclusive eu. Minas é o estado mais importante da federação, não é porque eu sou de lá e nós somos mineiros. É porque Minas é a síntese do Brasil. O progresso do Brasil está no progresso de Minas. O desenvolvimento do Brasil está no desenvolvimento de Minas. Se os mineiros estão mal, os brasileiros estão mal. Então, basta fazer uma pesquisa em Minas para se sentir o sentimento nacional, porque é, de fato, uma síntese nacional. É um estado com 853 municípios, muito complexo, hoje muito endividado, um tanto quanto sem projetos, sejam projetos estruturantes para o seu desenvolvimento. Então, além da honra, há um grande desafio de coragem e de responsabilidade para quem assuma aquela cadeira que já foi ocupada por Tancredo, por Juscelino, por Itamar Franco, de modo que, no momento certo, nós vamos ter essa definição. E eu acredito muito num conceito de frente ampla que envolva, sobretudo, o interesse de Minas e que possa apartar essa polarização e essa ideologização da política. Uma frente ampla que envolva partidos de direita, partidos de esquerda, partidos de centro, cujo objetivo principal seja o desenvolvimento do nosso Estado, a valorização dos nossos servidores públicos para que eles tenham um estímulo de representar e fazer funcionar o nosso Estado de Minas Gerais, que possamos concluir os hospitais regionais que não foram concluídos, que possamos ter infraestrutura, sobretudo de rodovias federais e estaduais, e as federais já bastante adiantadas através das concessões da ANTT, que é, inclusive, chefiada por um mineiro, o Guilherme Sampaio, que tem cuidado muito de Minas Gerais para poder a gente ter essa realidade das concessões públicas, mas tem infraestrutura para poder ter o desenvolvimento de Minas Gerais. Eu acho que as empresas só se sentirão atraídas de se estabelecerem e gerarem riqueza em Minas Gerais se nós tivermos a infraestrutura de estradas que hoje, infelizmente, nós não temos e precisamos ter. A ampliação do metrô, o anel rodoviário, o rodoanel, as barragens de água que são estratégicas no norte de Minas, de Jequitaí, de Berizal, todas as barragens que precisam dar segurança hídrica para uma região que pode ter uma pujança econômica agrícola muito grande. A nossa extração mineral, que precisa ser responsável, mas precisa existir e fazer dela parte os mineiros terem a geração dessa riqueza que está debaixo da terra e que pode ser explorada de maneira responsável e com obrigação e preservação ambiental. Então, eu acredito muito num plano de reconstrução do Estado, de reposicionamento do Estado. Óbvio que a gente está na política, a gente pensa o que poderia ser feito, o que deve ser feito e o que efetivamente pode ser entregue. Então, eu acredito muito nesse conceito de algo que possa ser útil à reconstrução do Estado de Minas Gerais e depois se definirem os nomes no momento oportuno pelos partidos políticos, não necessariamente o meu nome, pode eventualmente ter um outro nome, mas o conceito é muito importante de um projeto que tenha Minas Gerais em primeiro lugar para poder desenvolver o nosso Estado, porque nós estamos muito aquém das discussões nacionais. Um governador de Minas tem necessariamente que discutir todas as questões nacionais, desde uma taxação dos Estados Unidos até uma polêmica de IOF. Minas tem que ter uma voz que possa apaziguar, que possa dar o direcionamento, que possa dar o rumo. Então, eu acredito muito num projeto, seja um projeto amplo, de reconstrução do Estado, de reação do Estado, de reorganização do Estado dentro das melhores tradições da política de Minas, que preza pela liturgia, que preza pela tradição, que preza pela valorização da nossa cultura, da nossa história. Então, eu, no momento certo, obviamente os partidos sentarão-se à mesa para poder discutir isso, e óbvio que eu sempre enxergo isso como um desafio que me agrada, que me honra, que me motiva, mas eu não tenho intransigência. O que nós temos é que sentar para saber o que é melhor para o Estado de Minas Gerais. E aí, no momento certo, nós vamos sentar e resolver. Até quando o senhor vai tomar essa decisão? Qual é a data ideal, a data limite? O senhor gostaria de ser o candidato? E como é que o senhor recebe o apoio do presidente Lula, que é um entusiasta da sua candidatura, e uma possibilidade de aliança com o PT? Eu acho que ao longo do segundo semestre haverá muita conversa em torno disso. Até outubro, mais ou menos? Setembro? Tudo que se especula sobre partido, sobre apoio, etc., fica no campo da especulação, porque a decisão é tomada só lá na frente. Essas decisões vão ser tomadas só o ano que vem, provavelmente no início do ano.
Eu acho que nós temos que apartar um pouco dessa questão nacional e dessas disputas nacionais e da polarização e da ideologização e pautar muito mais uma lógica de um projeto que reconstrua e refaça as bases do Estado para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para Minas ter o protagonismo que sempre mereceu ter, do que atrelar essas questões nacionais. Então, quanto a timing, eu acho que ao longo do segundo semestre haverá todas as discussões entre as lideranças dos partidos políticos, a definição deve ser no início do ano que vem, mas, repito, há algo que me motiva, e algumas pessoas confundiram quando eu disse que eu me realizava no mandato de senador e, tendo sido presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional durante 4 anos, depois de 45 anos de um mineiro ter sido presidente do Congresso Nacional, que foi Magalhães Pinto na década de 70. E eu consegui, por Minas Gerais, ser presidente do Congresso, então eu me sentia realizado na política e na vida pública, e não necessariamente para me realizar precisaria de uma nova eleição, de uma nova candidatura. No entanto, o presidente Lula usou uma frase muito interessante num dos eventos que nós fizemos, que já não pode ser mais pela vontade pessoal, é pela causa. E a causa do homem público o motiva. Então, no momento oportuno, nós vamos discutir. Você pergunta sobre o apoio do presidente Lula. Eu considero um apoio fundamental. O presidente Lula é um grande homem público, alguém com quem eu convivi e aprendi a gostar. E algo que nos uniu muito foi a defesa da democracia, das instituições, do Estado de Direito. Nós não acertamos sempre, todos nós estamos suscetíveis a erros, mas há um erro que o presidente Lula não cometeu. O presidente Lula não permitiu transigir com a democracia e com o Estado de Direito, e este terceiro mandato do presidente Lula, a despeito de divergências que eventualmente nós podemos ter e críticas que possam ser feitas, mas esse mandato é marcado pelo estabelecimento da democracia e do Estado de Direito num momento muito crítico da vida nacional, em que se negou a ciência, em que se negou a vacina, em que se negou a democracia, em que se negou a existência de uma ditadura passada recente no Brasil. Então, o presidente Lula foi muito importante nisso. Os livros de história daqui 20, 30 anos vão contar a importância desse terceiro mandato do presidente Lula. Então, ser merecedor desse apoio do presidente Lula é, antes de tudo, o reconhecimento do papel que eu pude ter na defesa das instituições e da democracia no Brasil, e, obviamente, que é um apoio muito bem-vindo.